Shabbat Shalom. Que alegria podemos celebrar esse Shabbat juntos. Domingo nós vamos ter testemunhos. Vou pedir para a galera dos jovens se prepararem. Uns têm mais joy que os outros, né, Nicolas? Mas todos nós nos alegramos. Nós tivemos 11 dias muito intensos, desde a outra segunda-feira, quando estávamos esperando os americanos chegar, e mais uma vez, a despeito de nossas orações e expectativas, eles ficaram um dia atrasados. Eles têm o dom, mas esse ano eles conseguiram, depois de muita luta, ganhar $1.000 cada um de voucher. Isso quer dizer, metade da viagem do ano que vem já está paga, né? Então já estão todos animados, que já tem para voltar para o Brasil ano que vem, depois de todas as guerras e lutas que eles passaram. Eu louvo a Deus por cada um que ofertou, por cada um que enviou algum adolescente, algum jovem, cada um que orou. Eu agradeço de todo o coração todos que serviram. E irmã Neuza, é muito bom voltar para casa e ver a esposa subir na balança e dizer que engordou 2,5 kg. A senhora tem parte nesse cartório aí, né? E todos os americanos dizendo, vamos ter que pagar sobrepeso. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado a senhora ter investido esses dias da nossa vida ali, foi bom demais. Vamos ler Atos 27, do 13 ao 27, vai ser a leitura devocional dessa noite, para nós curtirmos esse Shabat agora na presença do Senhor. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Leia comigo a segunda linha até a metade da terceira. E pensando eles ter alcançado o que desejavam. Você já passou por isso, de pensar que você tinha alcançado o que você queria? Aí deu ruim. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Diga para o seu vizinho, você já se sentiu assim? Não é que você cantou, "Ô leva eu também quero ir", mas você foi deixando levar, porque a maré era mais forte do que você pensava. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu te disse. Né? Sempre tem um que vai fazer esse negócio. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Papai, nos ajuda nos próximos 20 minutos
a entendermos as tempestades da vida e como podemos, junto com o Senhor, confiando em Ti, na Tua palavra, vencer as tempestades. Para que o Senhor seja glorificado em nós e todos que virem a luta que passamos, quando terminar, possam dizer: Deus é com ele, Deus é com ela, e o Teu nome ser glorificado para sempre, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é Vencendo as Tempestades, parte 1. A partir de hoje, começo a compartilhar com os amados algo que Deus tem colocado no meu coração, porque tempestade, afinal de contas, não é uma questão de se ela vai acontecer na nossa vida, mas quando. É verdade ou não é? Eu creio que todos os seres humanos vivos, com mais de uma semana de vida, já passaram por algum tipo de tempestade. Seja ela uma tempestade de cólica, seja ela uma tempestade de vento, ou uma tempestade de uma crise da mãe, que depois de 5 dias amamentando sem dormir, para não jogar o bebê na parede, se manifesta contra o pai. Mas a tempestade é inevitável. Diga para o seu vizinho: tempestade é inevitável. Ore pelo seu vizinho agora, diga que o Espírito Santo fale com você nos próximos minutos. Aleluia. Eu estava procurando meu aparelho, uma tempestade cerebral me veio, dizendo: perdi, esqueci. Não, minha mulher pegou sem falar comigo. Isso acontece nas melhores famílias, sim ou não? Diga para o seu vizinho: tempestade é inevitável. Aleluia. Amados, sejam tempestades naturais de chuva, ventos, ou emocionais, espirituais, psicológicas, familiares, financeiras, todos nós vamos passar por elas. Tempestades são inevitáveis, fazem parte do processo natural da vida. Para nós entendermos esse texto, precisamos ver qual é o contexto da história. No capítulo anterior, Paulo tinha sido apresentado a um rei chamado Agripa, e ali, ao compartilhar do seu testemunho de fé e vida, pois ele estava sendo acusado de criar tormento e confusões, o texto bíblico diz que o rei Agripa afirma: quase você me convence. Queridos, você precisa lembrar quem é Paulo. Paulo era um homem extremamente poderoso, ele era uma autoridade romana, ele era uma autoridade judia, ele falava no mínimo 7 idiomas, um homem fluente na cultura, na lei. E o Atos 26, 28 afirma que então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Queridos, como pregador, eu penso algumas coisas. O que Paulo fez de tão poderoso que fez esse homem, um rei, quase se converter? Qual foi a pregação dele? Todos nós que queremos converter pessoas, queremos saber qual a chave da vitória, qual o segredo, qual a tecla que nós podemos apertar para a pessoa se converter. Mas também, como pregador, eu me pergunto: o que faltou? Porque se ele diz por pouco, ou seja, o que ele tinha que ter feito? Falar um pouco mais alto? Se inclinar um pouco mais? Pôr mais emoção na história? Falar 3 churiandas e 4 churicantas? Aí o homem ia se converter. O que faltou? Quem aqui já quase fez um negócio? Eu não vou perguntar quem quase casou, porque pode dar depressão em alguém, mas, gente, por pouco, às vezes a gente quase chega lá, mas não chega. E Paulo quase converte esse cara. Agora eu me pergunto: por que então, além de o rei não ser salvo, logo no próximo capítulo, que é o que a gente acabou de ler, o penúltimo capítulo de Atos, ali, o finalzinho dessa história do início da igreja gloriosa, o amado nos mostra que a decisão que ele tomou fez com que ele entrasse naquela fria. Vamos ver o que o próprio rei Agripa fala acerca da decisão de Paulo, porque o rei Agripa ficou tão tocado com o testemunho de Paulo, que ele diz: por pouco você não me persuade a ser cristão. Olha, quase que eu me converto, né?
E ele já ia liberando Paulo, dizendo: ó, você está livre, não precisa. Aí Paulo toma uma decisão e faz um negócio. Olha o que o rei Agripa fala para Festo: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Eita Jesus! Ou seja, esse problema, diga tempestade, só aconteceu, e Paulo teve de passar por ele, porque ele resolveu apelar para César. Cara, se ele tivesse livre, ele não estava naquele navio, não tinha passado nenhum desses problemas. Se ele tivesse livre, hoje não é dia de falar de guerra espiritual, mas se nós fôssemos estudar guerra espiritual e fôssemos ler as palavras tufão, a palavra do nome do tufão, tudo, nós íamos entender que era uma guerra espiritual e os tronos malditos tinham colocado algo para tentar destruir não só a vida de Paulo, mas todo mundo que estava à volta. Mas não é o tema hoje. O tema é: Paulo toma uma decisão e se mete numa fria. Essa é aquela hora da vida que todos nós pensamos em algumas coisas. Você já se sentiu assim? A sua decisão te levou de mal a pior? Sim ou não? Alguém já teve isso? Estava tudo ruim, mas se você ficasse quieto, mas você abriu sua boca grande e ficou pior. Quem já passou por isso? Só eu? E é aquele momento que a gente fala: ah, se eu tivesse fechado minha boca, ah, se eu não tivesse ido naquela reunião, ah, se eu me controlasse mais. Que desculpa, meu avô já me ensinou desde pequeno: se eu tivesse, se eu pudesse, se eu quisesse, uma família que morreu tudo enfocado antes de nascer. Não existe essa cena e não vai acontecer. A questão aqui não é essa, mas qual o tema do mês mesmo que nós estamos? Tempo de confiar onde? Na palavra. Esse é o tempo de nós confiarmos na palavra. Paulo tinha uma palavra, e desde o início da viagem nós vemos isso. Lá em Atos 26, 32, então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para quem? Para César. Ou seja, Paulo está no momento da vida dele que ele mesmo criou, ele inventou. Desde o início da viagem eles já tiveram problemas. Se você ler o início do capítulo 27, você vai ver que começou a ter problema. Por isso que Paulo, no meio do que nós estamos lendo, fala: eu avisei vocês. Porque eles já tinham tido um tipo de tempestade, já tinham tido um tipo de quase naufrágio, e Paulo tinha avisado: gente, vamos ficar por aqui. Lá em Atos 27, 9 diz: depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Ou seja, Paulo avisou e falou: gente, o negócio vai dar ruim. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Quando vocês se sentiram assim? Você está dando uma profecia, está dizendo: gente, vai dar ruim, e o cara faz. Eu sofri e fiz muita gente sofrer por não ter ouvido meu pastor. Eu era apaixonado por uma menina numa igreja, e eu tinha uma obsessão, dizia: eu vou ficar com essa menina. E o dia que eu consegui a atenção dela e marcar uma ida no cinema, meu pastor me liga. Gente, quando o meu pastor engatava Shuri anda lá, eu sabia que o Alá já vinha. E quando ele falava decantio, aí era o derras, demicas, demihas. E o cara me ligou, não disse nem alô, ele Shuri anda lá baixo. Eu falei: fedeu. Ele falou: esta com quem vai sair hoje à noite não deve ser. Eu falei: como que o cara sabe? Era só, eu não contei para ninguém, eu fiquei quieto, falei: não vou alardear o assunto. Naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, gente, você tem que entender o meu tempo. Meu tempo era aquele tempo que as pessoas não achavam os outros, porque não tinha nem celular. O celular foi inventado depois. Eu fui o primeiro a ter em Pindamonhangaba. Meu pai comprou 3 malas desse tamanho, maior que um bloco de 20. E lá em Pinda só pegava num morro, tinha que ir lá no morro, aí o besta que levava todo mundo para ver que funcionava. Eu acho que custava uns $10 o minuto na época. Gente, era uma desgraça ligado àquilo. Você não ouvia nada, mas eu tenho um. Mas isso foi anos depois desse dia. Meu pastor me achou em casa, eu nunca estava em casa naquele horário, e diz: esta com quem vai sair hoje à noite não é a pessoa. E o idiota
saiu, namorou, noivou, construiu casa. Então eu tenho autoridade, experiência para te falar do que eu estou falando. Não é a Lúcia. Não é, porque não durou 3 anos. O negócio com a Lúcia foi rápido. 4 meses, 12 dias e 8 horas. Tcharam, pá. E Deus tinha dado sinais. Eu me lembro uma vez, na casa de uma tia dessa moça, coitada dela, porque ela foi uma vítima da minha burrice, da minha teimosia e da minha desobediência profética. Ela não tinha culpa, tanto que quando eu fui terminar, eu disse: eu quero te pedir perdão porque eu pequei. Você não é culpado de nada do que aconteceu, fui eu que nos meti nessa. Gente, graças a Deus a moça estava calma naquele dia, não estava manifestando nada. O espírito de... Como é que chama aquela moça que luta UFC? Pessoal que gosta. Honda, graças a Deus ela estava uma Toyota naquele dia, não era um Honda, senão eu estaria lascado. Porque você faz uma pessoa sofrer 3 anos e diz: eu fui culpado, porque o pastor disse que não era para eu fazer, mas eu acabei fazendo, então foi fundo, né? E foi a fundo o negócio. Mas com a Lúcia não. Um dia eu estava na casa da tia da bendita que eu fiz sofrer, e dentro da casa da tia da bendita que eu fiz, a casa aqui pertinho, onde o Marcão um dia deixou a caravana lá andar de ré para trás na ladeira, foi um negócio legal, e entrou dentro da casa da tia. Bom, mas isso é uma história para outro dia. E eu estava no piano tocando um cântico, entra uma profeta, e estava eu e a minha noiva sentados do lado. Gente, você vê um cara e uma moça sentados no mesmo banco, no mínimo tem um interesse, os dois com um anel grosso do dedo direito. O que é? Não foram na quermesse do São João e ganharam um anel. E a mulher diz: assim te diz o Senhor para mim, o dia que a tua mulher aparecer, as alianças cairão do céu. Gente, na hora eu levantei e falei: deu ruim, com a vontade de ir no banheiro, deu um repuxo embaixo. Quando eu voltei, a face de minha noiva estava... Vocês já assistiram aquele filme Advogado do Cão? Face da minha noiva estava... Ela olhava para aquela profeta com um olhar de seca pimenteira. Fiquei olhando, orando pela profeta. Vai ter hemorroidas a mulher. Que não é agradável, mas anos mais tarde ela entendeu a ideia de jirico minha, de desobedecer meu pastor. Eu e você muitas vezes passamos por esse tipo de problema. Damos mais ouvido ao centurião. Eu sei lá quem foi o centurião da sua vida. O meu centurião foi a minha própria vontade, o meu ego e meu próprio umbigo. O desejo que eu tinha de provar que eu conseguia ficar com aquela menina. Porque eu já tinha passado por aquela igreja certa feita, e um outro cara ficou com ela. Eu falei: eu não vou perder para esse cara. Estou confessando, queridos, que às vezes eu posso estar sendo um instrumento de Deus para um livramento de alguns teimosos. Todo pastor teimoso tem ovelhas teimosas. Eu já aprendi que todo pastor tem as ovelhas que merece. Então, quando eu olho uma ovelha teimosa, eu falo: eu já fui assim. Porque antigamente, no começo do meu ministério, eu reclamava: Deus! E Deus falava: você fez pior que o pastor Joelson, para ver a verdade. Então hoje eu não reclamo mais, eu só oro, eu falo: cara, vai sofrer, mas tudo bem, não precisava. Bastava ouvir. O verso 12 continua a história e vai chegar lá onde a gente quer, que é no 13. Mas eu pergunto a você: quantas vezes nos sentimos assim? Meu Deus, o que fazer agora? Já enfiei o pé na jaca, estou atolado até o pescoço. E agora, José, que faremos, pois? Como podemos vencer as tempestades que açoitam o barco da nossa vida? E um barco que nós decidimos entrar, não foi Deus que mandou. E o que fazer quando já não temos mais nada para fazer? Se você ler o texto de novo, você vai ver que estavam jogando tudo fora. Até a estrutura do barco os caras estavam jogando fora. Tem gente que brinca com a geladeira de eco, né? Abre e fala shalom, porque já foi tudo que tinha. Cheguei em casa outro dia, aliás, ontem à noite, né, tinha um saco enorme, uma bacia de compra. Primeira reação minha foi: puxa, Papai Noel passou aqui e deixou um saco.
Segunda reação foi: não, mas eu já vi essa comida. Eu falei: acho que o ladrão veio e a gente chegou e ele largou no meio. Depois cheguei à realidade. A empregada fez um arrastão e viu que tudo aquilo já estava vencido. Gente, quando você vê 1/3 da sua despensa vencido, você chega à conclusão que o último mês você não passou em casa, porque você não comeu em casa, e as coisas que estavam para vencer, venceram. Mas e quando não é mais isso? E quando é porque acabou mesmo e você não tem o que fazer? Será que eu estou falando com alguém aqui? Ou de repente é só para o pessoal da internet? O que fazer quando não temos mais nada para fazer? Tem gente que diz que casamento é como pescar. Você nunca vai saber como vai ser até que você esteja dentro do barco, mar adentro. Aí começam as náuseas, começa a tempestade. Mas amém, isso fica para o amo muito minha família. Todo mundo acha: ai, como ela canta na igreja, como ele prega. Você vai ver em casa como o Suri canta, Suri manta. E quando vierem aqueles dias de tempestade, depois de alguns anos você aprende a dizer: sim, meu bem, está tudo certo. E lá dentro você está querendo falar um monte de coisa, mas você aprende a enrolar a sua língua e guardá-la. Por uma questão de sobrevivência, lógico. Existem diversos tipos de tempestade na vida. Tempestade financeira, quem já passou ou está passando por uma delas? Tempestade emocional, quando você perde o controle. Tempestade espiritual, quando você acha que Deus não fala mais com você. E quando você acha que todos os demônios receberam o seu CEP e vão te visitar e todos os raios só caem na tua cabeça. Tempestade familiar, sabe? Quando dá de todos os seus parentes resolverem manifestar ao mesmo tempo contra você. Afinal de contas, vocês já aprenderam comigo, parente e crente, tudo morde a gente. É verdade ou não é? São pessoas íntimas que vão nos trair. Só as pessoas mais íntimas têm o poder de trair. Você concorda comigo que o bêbado da 25 de março, que nós levamos os gringos para comprar, nunca vai te trair, porque você não vai confiar nele? Sim ou não? Quem vai te trair são as pessoas íntimas. Quem vai te decepcionar são as pessoas que você colocou confiança nelas. Tempestade física, quando vem um diagnóstico, você não sabe de onde, e você quer saber se é hereditário ou não é, você quer saber se é genético, o médico não sabe explicar, e o pior é quando não sabe nem o nome da doença, e fala: não sei o que você tem. Eu me lembro uma vez, quando o apóstolo Sandro passou uma das piores tempestades da vida dele, por isso eu sou fã desse cara, não só irmão, não só amigo, mas sou fã. Entre os super-heróis que eu gosto, o que eu mais gosto é Buzz Lightyear, ao infinito e além. O segundo é Sandro Valentim. É um herói. Porque em meio a todos os problemas, não bastava ter perdido a mãe. Descobre que o rim dele, os rins viraram um feijãozinho. E logo em seguida é diagnosticado um fungo no coração. E ninguém sabia o que era. E ele passou semanas no hospital, esperando o diagnóstico, fazendo tudo quanto é tipo de exame, tendo que sair do hospital todo dia, ser levado para a hemodiálise e voltar. E nesse processo, roubam a casa dele. E se não bastasse isso, no outro dia, roubam a igreja e levam os instrumentos. Graças a Deus, ele não era casado com a mulher da Bíblia que diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Porque no meio de uma situação dessa, qual a primeira coisa que eu vou perguntar? Esse cara está em pecado? Não, ele não estava em pecado, mas ele estava passando a pior tempestade física, emocional e financeira e espiritual da vida dele. Muitos o abandonaram, outros o chamaram de louco, e até sua cobertura, que não é a doutora Neuza, disse para ele: feche a igreja e pare, porque sua vida está desacertada. Foi quando eu disse: saia da cobertura que você está e venha para a doutora Neuza. Você precisa ter alguém que te ama, não alguém que só quer saber das suas ofertas e primícias. Alguém que se preocupa e ocupa em te ajudar. Aí Sandro ouviu, e graças a Deus está até hoje com a doutora Neuza. Mas ele passou por tempestades terríveis, e está vivo e continua pregando o evangelho. E tempestade psicológica. Quando você começa a achar que o mundo conspira contra você. Quando você começa a achar que todas as coisas vão de mal a pior. E o pior é quando você começa a achar que você é o culpado. Como eu disse no começo, tempestade não é uma questão de se ela vai acontecer, mas quando as tempestades virão.
Todos que estão ouvindo o som da minha voz hoje, uns acabaram de sair de uma tempestade, alguns estão entrando e nem sabem que estão entrando, outros estão bem no meio de uma tempestade e outros estão no final de uma. Mas todos nós, ou já passamos, ou estamos, ou vamos passar por uma tempestade. É inevitável na vida. Independente da fase que você estiver na tempestade, todos nós passamos e vamos passar por elas. E hoje eu quero encerrar a parte 1, ensinando você o que fazer para vencer as tempestades. Mas eu não poderia pregar sem deixar minhas frases. Frase do AP: obediência não te livra das tempestades, mas te mantém a salvo no meio delas. Tem gente que erradamente pensa e presume que o fato de eu obedecer a Deus, Deus vai me livrar das tempestades. Não, não vai. Pelo contrário, Deus vai te meter em tempestade, porque você é obediente. E se você se mantiver obediente, você vai sair a salvo e mais que vencedor. É um pensamento no mínimo imaturo, achar que a obediência te livra da tempestade. Porque eu digo imaturo, porque quer dizer que você acabou de nascer de novo e nunca leu a Bíblia. Porque se você tivesse lido a Bíblia, você saberia que os homens mais obedientes foram os caras que mais sofreram. O dia que você chegar no céu, você pergunta para Jesus. A obediência dele o fez sofrer até a morte, e morte de cruz. Segunda e última frase do dia: favor não te livra de problemas. Não, porque eu tenho o favor de Deus. Querido, quanto mais favor você tiver, mais inveja vai ter contra você. Quanto mais favor tiver, mais problema você vai ter. Quando você chegar no céu, você pergunta para José: José era favorecido, sim ou não? Era, e só teve encrenca. Os irmãos o traíram, o venderam. Ele teve favor na casa de Potifar, a própria Patifa deu em cima dele. Depois ele teve favor na cadeia, foi esquecido. José tinha favor, e como? Paulo tinha favor, ele orava e morto ressuscitava. É o único pregador que prega, de tanto pregar o cara de cansado cai e morre, e ele tem o dom de ressuscitar e continuar pregando. Eu conheço gente que expulsa demônio por cansaço. Depois de 4 horas de pregação, os demônios vão embora. Fala, não aguento mais esse cara falando. Mas matar gente. Paulo era um cara cheio de favor, mas vivia levando pedrada. Paulo era um homem obediente, mas vivia no meio da tempestade. Como disse, obediência não te livra das tempestades, mas te mantém a salvo no meio delas. Por exemplo, você pode estar no meio de uma tempestade física, literal, e Deus dizer: abaixe-se. E se você não se abaixar, imediatamente passa um galho. E se você estivesse em pé, no mínimo, teria quebrado o pescoço. Então, às vezes, obediência não vai te livrar, a tempestade continua, mas pelo menos você está vivo. E continua até o final da tempestade. Quem não obedecer a Deus, no mínimo para no hospital. Ou outros vão tocar harpa antes do tempo, eu não sei em que sinfônica. Mas a obediência não vai te livrar da tempestade. Vai te ajudar a ficar vivo no meio dela. Então, como vencer, Maurício? Olhando para o texto, nós podemos pegar um primeiro segredo. Paulo diz: não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam. Quem disse isso para Paulo foi o anjo. O anjo disse: você tem que estar lá. Ou seja, não foi Paulo que tomou a decisão de eu quero apelar para César. Paulo, quando tomou aquela decisão, ele foi direcionado, dirigido pelo Espírito Santo. Muitas vezes você, dirigido pelo Espírito Santo, toma uma decisão, mas na semana seguinte, por causa da decisão que você tomou, dá tudo errado. E você se esquece que foi Deus que te mandou fazer aquilo, e você precisaria testemunhar diante de alguém. A Bíblia não diz que César se converteu, nem que o Agripa se converteu, mas Deus queria levar Paulo até César. E por isso os inimigos tentaram matá-lo antes de Paulo chegar. O verso 25 diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em quem? Em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias diz isso em Lamentações 3:21. Essa é a minha chave, a sua chave de vitória no meio das tempestades. Lembre-se das promessas que Deus te fez antes da tempestade. Lembre-se da direção que Deus te deu. Só assim nós vamos passar até o fim.
Pô, teu filho está nas drogas, tua filha está na prostituição, teu marido está no álcool, tem um monte de problema. Lembra a promessa que Deus fez e não desista de orar por ele. Ele está te ofendendo, ele está falando mal, mas lembre-se, aquela mesma boca que abunda a maldição, é a boca onde Deus vai usar para manifestar a salvação de muitos. Deus tem uma promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem uma promessa para você, e você vai alcançar, mas você só vai passar pela tempestade se você se lembrar daquilo que Deus disse no começo. Feche teus olhos. Pai querido, nós oramos, pedindo que o Teu Espírito Santo nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor nos fez uma promessa antes de passarmos pelos problemas que estamos passando. O Senhor nos disse coisas tremendas que ainda não aconteceram. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso trazemos à memória agora aquilo que nos dá esperança, a Tua palavra, porque nós confiamos na Tua palavra. Você pode dizer isso: eu confio na Tua palavra, Deus. E por pior que esteja a tempestade, eu vou atravessá-la, e o Senhor estará comigo, e eu vou vencer, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Tome mais 2 ou 3 minutos em oração. Coloque diante de Deus sua tristeza pelas coisas que ainda não estão resolvidas. Mas peça para o Espírito Santo, no lugar dessas tristezas, colocar palavras de esperança. Coloque diante de Deus a tua ansiedade pelas coisas que precisam ser resolvidas nos próximos dias. Lançando essa ansiedade, você dá lugar para o Espírito Santo te trazer esperança. Coloque diante de Deus tua frustração pelas coisas que essa semana você não conseguiu resolver, e deixe o Espírito Santo te levar ao lugar de descanso, onde Ele te dá a direção para os próximos dias. E como remir o tempo, e no primeiro dia da semana que entra, o Senhor já te dá a vitória e restituição. E ainda que ela não venha no primeiro dia e a tempestade piore, Ele te dê a certeza de que aquele que te salvou e que começou a boa obra na sua vida é poderoso para aperfeiçoar você até o último dia. Por mais que eu não possa ver o que está acontecendo, sei que estás cuidando de mim. Confio totalmente em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio totalmente em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio totalmente em Ti, Jesus. Você pode ficar de pé, e nós fazemos dessa canção a nossa oração nessa noite. Tua graça me basta, Tua presença me basta, Tua graça me basta abundantemente. Você pode dizer: Tua graça me basta, Tua presença me basta, a Tua graça me basta abundantemente. por mais que eu não possa ver o que está acontecendo, sei que estás cuidando
pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Totalmente em ti eu confio, em ti eu confio, totalmente em ti. Jesus, obrigado, porque o Senhor nos deixou o exemplo. E Tu és a palavra viva e nós confiamos em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor elevou sobre tudo e sobre todos o Teu nome e a Tua palavra. E nós confiamos no Senhor. Pode estar difícil a tempestade, mas nós nos lembramos que fiel é aquele que fez a promessa. E o Senhor não vai falhar. Entramos no descanso agora. E entregamos as batalhas, as lutas, a tempestade, os problemas. E esperamos. Até que ou o Senhor diga basta para a tempestade, ou o Senhor atravesse ela conosco. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco como um valente guerreiro. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. Muito obrigado.